Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa aula de biologia. Hoje vamos estudar o bloco 2 da apostila de setembro, tá bom? Espero que vocês possam fazer uso desse material. Então, vamos lá. Bom, então aqui está o material. Lá na nossa anotações de classe, eu coloquei esse texto instrucional para quem está usando a plataforma e a apostila, vocês também conseguem se localizar, tá? É a página 5 da apostila. Depois que a gente conversar, né, sobre as informações mais técnicas, né? E aí vamos então para as atividades, certo? Daqui a pouco eu vou publicar a atividade, né? Que a gente vai chamar de tarefa, para vocês fazerem aqui na plataforma, e também a avaliação, certo? Para quem está assistindo às aulas online, mas está fazendo a apostila, pode fazer uma seguida da outra, certo? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, então, dando sequência a esse estudo dos ciclos biogeoquímicos, né? Nós vamos conhecer um pouco melhor sobre dois ciclos muito importantes, que são o ciclo do oxigênio, que está estreitamente ligado ao ciclo do carbono, visto na semana passada pela professora Carol, né? E o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo que pode parecer assim, que está um pouco distante da gente, mas que na verdade eu diria que é o ciclo mais importante, né? Nós vamos ver isso bastante facilmente à medida que a gente for entendendo esse ciclo, tá? Não que ele tenha mais importância que os outros, né? Mas que ele requer um pouco mais de atenção e ele é essencial na construção da biomassa, da massa viva de todos os seres vivos, tá? Então vamos começar? Vamos começar então entendendo o que são ciclos biogeoquímicos, como o próprio nome diz, ciclo. Então não é algo linear, é algo que se transforma na natureza, tá? Então, os ciclos biogeoquímicos vai tratar desse movimento circular, onde os elementos químicos passam pelo universo, pela dimensão do ser vivo e também pelos fatores abióticos, pela dimensão daquilo que não é vivo. Então, os elementos químicos, eles circulam compondo a biomassa viva e também daquilo que não é vivo, tá? E esse movimento desses elementos químicos é essencial à vida, e nós vamos entender um pouco melhor por que isso. Vamos para a leitura, então? Vamos lá. O trajeto das substâncias do ambiente abiótico, ó, abiótico, não vivo, se tem A significa não, tá? Para o mundo dos seres vivos e o seu retorno ao mundo abiótico completa o que chamamos de ciclo biogeoquímico. O termo é derivado do fato de que há um movimento cíclico de elementos que formam os organismos vivos e o ambiente geológico, onde intervêm mudanças químicas. Em qualquer ecossistema existem tais ciclos, né? Em qualquer ciclo biogeoquímico existe a retirada do elemento ou substância de sua fonte, sua utilização por seres vivos e posterior devolução para sua fonte. Vamos começar com o ciclo do oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio se encontra intimamente ligado com o do carbono, uma vez que o fluxo de ambos está associado a dois fenômenos importantes, né? E fenômenos vitais, que é a fotossíntese, onde eu retiro o gás carbônico da atmosfera, eu sendo um ser autotrófico, né, pessoal? Eu sendo uma planta, uma samambaia, né?
são um exemplo aqui, existem outros seres autotróficos também, como as cianobactérias, né? Algumas algas, e enfim, depois a gente fala de mais exceções, que na biologia sempre temos algumas exceções, né? Então tá, então eu sendo uma samambaia, me imagina aí, uma samambaia, eu vou retirar do ambiente o gás carbônico e por meio da luz solar, eu vou conseguir converter esse gás carbônico em glicose. Glicose é a comida dos seres autótrofos, né? É a molécula energética. Só que essa molécula energética, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser digerida. E isso acontece no processo de respiração aeróbia, porque a gente imagina a respiração só como a respiração vinculada aos mamíferos, onde tem o pulmão que se infla entra o gás oxigênio, sai gás carbônico, né? Mas nós não somos o centro do universo, né, gente? Então, assim, todos os seres vivos vão, de alguma maneira, digerir a sua molécula orgânica, que é a glicose, que é uma molécula universal, é a molécula orgânica universal dos seres vivos. Bom, a samambaia, então imagina aí eu de samambaia, né? Para que eu consiga usar a energia contida na glicose, o que eu preciso fazer? Respirar, né? Então a planta ela também respira e respira igual um mamífero, tá? Então, para que haja a liberação da energia da glicose, a planta retira o gás oxigênio da atmosfera e com isso ela consegue quebrar a glicose, liberando gás carbônico para a atmosfera, tá? Então, na respiração, a gente vê o quê? Um processo idêntico ao dos outros animais aeróbios, tá? Mas na fotossíntese, né, na construção da molécula, a gente vê o inverso, onde uma samambaia, né, uma planta, um ser autótrofo, que produz o seu próprio alimento, pega o gás carbônico da atmosfera e devolve oxigênio, tá? Muito bem. Aí você pode se perguntar assim, professora, mas quer dizer então que o oxigênio que uma planta produz, ela consome? Sim, tá? Poucas são as exceções que há uma taxa de sobra aí desses processos metabólicos, tá? Por isso que um ecossistema maduro, clímax, como a floresta amazônica, ela é considerada uma floresta autossuficiente. O volume de oxigênio injetado na atmosfera pela floresta amazônica também é consumido durante o processo de respiração. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Os seres fotossintetizantes, como o nome diz, ó, luz, síntese e produção. Então, eles produzem a sua glicose, a sua comida, né? A partir da luz solar. Então, quando não tem luz, esse indivíduo, esse ser vivo, ele não para de respirar, ele continua respirando, né? Então, durante o dia, ele respira o tempo todo e faz fotossíntese. E à noite, o que ele faz? Respira, tá? Então, esses conceitos podem parecer estranhos, mas é muito simples da gente assimilar, certo? Então, sabendo disso, vamos continuar. Os processos de fotossíntese liberam, então, o oxigênio para a atmosfera, enquanto os processos de respiração e combustão o consomem. O que é combustão? Vamos lembrar? É a queima de algum material. Então, quando alguma coisa pega fogo, né? Quando a gente queima combustível, quando a gente provoca uma queimada ou uma queimada acidental, enfim, qualquer tipo de combustão vai liberar, então, gás carbônico para a atmosfera e vai consumir o oxigênio, né? Lembra daquela experiência, não sei se vocês já fizeram, já viram, que se a gente pegar uma vela e pôr um copo em cima, o fogo apaga depois de um certo tempo? Por que apaga?
Porque para haver a combustão, ou seja, a queima da vela, precisa de oxigênio. À medida que o oxigênio se esgota naquele recipiente, naquele ambiente, não tem mais condição da combustão acontecer, apaga o fogo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, parte do O2, ou seja, do gás oxigênio da estratosfera, é transformado pela ação de raios ultravioletas em ozônio, que é um composto estável, tá? Bom, este ozônio forma a famosa camada de ozônio, né, que funciona como um filtro, evitando a penetração de 80% dos raios ultravioletas. A liberação constante dos CFCs, que são isso? São gases refrigerantes, que refrigeram alguns equipamentos, tá? Também usados, né, antigamente nos sprays, nos aerosóis, que é o cloro, ó, C, cloro, flúor, F, carbono, C, CFCs, os gases cloro, flúor, carbonos. Leva à destruição da camada de ozônio. Quem nunca ouviu falar sobre os buracos da camada de ozônio, né? Convém colocar aqui nessa aula que existem alguns pesquisadores que não concordam com essa hipótese científica, porque isso não é uma teoria científica, tá? Isso é importante ser colocado. Visto que a instabilidade dessas moléculas não justificaria tal fenômeno natural. Eu não sou grande conhecedora disso, mas convém aí, para quem ficar interessado, estudar um pouco mais profundamente sobre o caso. Independente do arranjo das conjecturas científicas acerca da hipótese, né, que envolve a construção do que chamamos do aquecimento global, onde o ciclo do oxigênio, do carbono se instala, né? É importante a gente saber que, independente de acreditar ou não, uma coisa é fato, que o ser humano precisa rever muitas de suas condutas para que haja uma longevidade dos serviços ambientais, né, gente? Independente de qualquer filosofia política, enfim, né, independente de qualquer posição que você, eu ou qualquer pessoa tenha, é importante a gente pensar, refletir sobre como estamos usando os recursos naturais, né? Eles podem ter impactos em vários níveis. Nível local, nível regional e nível global, tá? Então, isso é indiscutível, né? Precisamos pensar e refletir sobre isso. Bom, nessa figura, a gente tem um resumo, então, do ciclo do oxigênio, tá? Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Por onde, hein, gente? Por onde vocês querem começar? Vamos começar com a árvore aqui. Então, no processo de fotossíntese, a árvore, né, libera o O2, o gás oxigênio, que vai compor, então, a atmosfera, certo? Muito bem. Bom, esse gás atmosférico, ele pode se associar ao carbono, formando o CO2, o gás carbônico, né? E esse gás carbônico, ele vai ser utilizado pela planta no processo de respiração celular, ou respiração aeróbica, tá? Bom, vamos lá. Deixa-me ver aqui. Tá. As plantas, elas são consumidas pelos herbívoros, né? Esses herbívoros vão converter todos os elementos químicos, mas aqui a gente tá falando do oxigênio, né?
em outros materiais, em outras substâncias químicas, tá? O oxigênio está presente também na constituição da água, e a água perpassa os seres vivos, né? Compondo a sua estrutura, assim, para o herbívoro, os outros consumidores também, consumidor primário. Quando estes morrem, sofrem, então, a decomposição e micro-organismos decompositores, como fungos e bactérias, né, absorvem essa água que está nos seres vivos, que também pode estar no solo, e ajuda no processo de reciclagem de nutrientes. Entretanto, o solo que é armazenado, a água que é armazenada no solo, ela pode transpirar, né, e voltar para a atmosfera. Assim como um vegetal ou um outro ser vivo também transpira. A transpiração vegetal se chama evapotranspiração. Então, a planta também libera oxigênio através da evapotranspiração, tá? Assim como os animais, ó. Não só os animais, tá, gente? Todos os seres liberam água para o ambiente atmosférico. Então, no caso aí, o animal está mostrando então, a transpiração animal. Não só pela transpiração, mas pelos excretas também, né? A gente libera água onde está o oxigênio, né? Vamos lembrar disso. Através do suor, através do vapor d'água, né? Que é liberado quando a gente fala, através da urina, das fezes, das lágrimas, né? E até onde eu me lembro, são essas as formas, né? Da gente liberar a água. Bom, acredito então que ficou claro que a água, o gás carbônico, o gás oxigênio, todos esses se compõem a partir do oxigênio. E esse elemento químico, oxigênio, perpassa todos esses fluxos aqui, ok? Bom, diante disso, vamos entender agora como se comporta um outro elemento químico essencial à vida também, que é o nitrogênio. Então, o nitrogênio se mostra como um dos elementos de caráter fundamental na composição dos sistemas vivos. Por quê? Porque ele forma ácido nucleico, que é DNA e RNA, e ele forma proteína. O que é proteína, gente? Vamos lembrar? Proteínas são os grandes, vamos chamar de tijolo, né? De tijolo bioquímico. Então, todas as nossas estruturas são construídas estruturalmente por proteínas, né? Vamos lembrar de um segmento de proteína, um tipo de proteína que às vezes a gente até esquece que é proteína? Os nossos anticorpos, né? São proteínas também, são proteínas especiais, tá? Então, não só nós, animais, mamíferos, né? A nossa espécie, mas todas as espécies são formadas de proteínas, ácidos nucleicos e outras substâncias que formam a matéria viva, tá? Então, deu para entender o quão importante é o fluxo do nitrogênio no ecossistema? Porque se não fosse ele, nós não teríamos a composição que nós temos. Nós somos o que, gente? Nós somos um aglomerado, um conjunto organizado, simbiótico de inúmeros elementos químicos, organizados, associados a partir de combinações estáveis, que são as substâncias químicas, formadas por moléculas químicas, formadas por átomos, né? Elementos químicos. Então, se a gente for fazer essa análise mais aprofundada, veremos que a biologia e a química, elas se fundem, né? Não só isso, a matemática e a física também, e nos ajudam a entender os
processos vitais, né? Os processos naturais, os fenômenos naturais, certo? Chega de divagação, vamos continuar a leitura. Então, o nitrogênio está envolvido com a coordenação e controle das atividades metabólicas. Quem controla o metabolismo? DNA e RNA, né, gente? Que são os nossos genes, né? DNA é material genético. Eles ficam organizados em fragmentos, em pedaços chamados genes. Nesses genes estão todas as informações pertinentes às nossas aparências, a forma como a gente processa as moléculas, como a gente reage a diversas situações, né? Tá bom? Então, o nosso modo de ser é determinado, nosso ritmo metabólico é determinado por esse conjunto de biomoléculas, tá? Claro que aqui abre um parêntese dizendo que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Não é porque você tem uma inclinação genética a ser, por exemplo, obeso, porque a sua taxa metabólica é lenta, que você vai ser obeso, né? Não é então porque você tem uma predisposição genética à obesidade que você vai ser. Então, depende do quê? Das nossas escolhas, tá certo? Importantíssimo a gente lembrar disso. Vamos continuar? Entretanto, apesar de 78% da atmosfera ser constituída de nitrogênio, a grande maioria dos organismos é incapaz de utilizá-lo, pois este se encontra na forma gasosa, gás nitrogênio, N2, que é muito estável, ou seja, tem uma ligação muito forte. São 3 ligações muito fortes, possuindo então pouca tendência a reagir com outros elementos. Os consumidores conseguem o nitrogênio de forma direta ou indireta através dos produtores. Eles aproveitam o nitrogênio que se encontra na forma de aminoácidos. Os aminoácidos são as menores estruturas que compõem as proteínas, certo? Opa! Produtores introduzem nitrogênio na cadeia alimentar através do aproveitamento de formas inorgânicas encontradas no meio, principalmente nitratos, NO3, e amônia, NH3. Guarde esse nome, nitrato, NO3, amônia, NH3, tá? Então, olha, o ciclo do nitrogênio ele pode ser dividido em 4 etapas. Fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Vamos resumir um pouquinho? Quem retira o gás nitrogênio da atmosfera e faz ele entrar na cadeia alimentar, no mundo dos seres vivos? Bactérias, certo? Depois que está no mundo dos seres vivos, quem consegue converter esse nitrogênio em gás nitrogênio e liberar isso para a atmosfera? Outros tipos de bactérias, tá bom? Então, existem as bactérias fixadoras, existem as bactérias desnitrificantes, tá? Vamos entender mais detalhadamente esses processos. Processo de fixação. Consiste na transformação do nitrogênio gasoso, N2, em substâncias aproveitáveis pelos seres vivos, como amônia e nitrato. Os organismos responsáveis pela fixação são bactérias, que retiram o nitrogênio do ar, fazendo com que este reaja com o hidrogênio para formar amônia. Vamos lembrar como que é a fórmula química da amônia? NH3, certo? Certo. Vamos falar agora do processo de amonificação. Parte da amônia presente no solo é originada pelo processo de fixação, que foi esse processo que eu acabei de explicar. A outra é proveniente do processo de decomposição das proteínas e outros resíduos nitrogenados, como ácidos nucleicos, né? Contidos na matéria orgânica morta e nas excretas, cocô, xixi, infelizmente, né? Então, a decomposição ou a amonificação é realizada por bactérias e fungos. Olha como são importantes,
super importantes. A ação da microbiota no planeta. Então, a gente tem uma tendência de dar importância somente aquilo que os nossos olhos veem. Mas existe um mundo invisível, um universo invisível que está trabalhando a todo momento para que haja condições de existência para nós, seres macroscópicos, né? A gente não pode se limitar às nossas sensações para ver o mundo. O mundo vivo, a história natural, ela é muito rica, né? Nós temos que sempre lembrar que é muito importante a gente fazer o exercício de olhar por um novo prisma, ok? Nitrificação é o nome dado ao processo de conversão da amônia em nitratos. Desnitrificação. As bactérias desnitrificantes, como as pseudomonas denitrificans, são capazes de converter os nitratos em nitrogênios molecular que volta à atmosfera, fechando o ciclo na forma de N2. Vamos olhar aqui esse quadro que tenta resumir, né, o ciclo. O ciclo do nitrogênio, assim como os outros ciclos, né? Não tem só um caminho, né? Aí começa aqui, vai... Não. Começa aqui, vai por aqui, volta aqui, volta ali. Então, isso é uma dinâmica, é um fluxo, tá? É muito importante a gente romper com aquela nossa ideia de um ciclo que só tem um caminho, né? A natureza já mostra pra gente, né, que os fenômenos naturais, eles não se comportam de maneira simples, né? Eles são constituídos de muitos elementos, de muitas dinâmicas, de vários fluxos. Então, trata-se de um fenômeno complexo, tá? Então, vamos lá, ó. N2, gás nitrogênio, que forma a atmosfera, né? É incorporado, então, no mundo dos seres vivos, através da fixação biológica. E aí se deposita amônia e nitratos. A partir da decomposição dos seres vivos, fungos e bactérias também conseguem transformar constituintes nitrogenados, como proteínas e ácidos nucleicos, em amônia, no processo chamado amonificação. Essa amônia e esse nitrato que estão disponíveis no solo, né, pode ser assimilada através dos processos de fotossíntese das plantas. Então, as plantas tiram esses elementos do solo e constroem a sua estrutura corporal através da síntese de proteínas. Então, esse nitrogênio, ele constrói o corpo de uma planta e essa planta, servindo de alimento para um herbívoro, vai também ajudar a construir o corpo desse herbívoro, tá? Vamos olhar aqui um outro processo. Nitrificação. Então, quando o NH3 se transforma em NO3, em nitrito, né? E esse nitrito, ele pode se converter novamente em nitrato, fazendo o caminho de volta, ó, no processo de denitrificação. Então, isso aqui também ocorre desse jeito. Vocês estão vendo aqui e vocês estão vendo aqui, né? Então, quem faz esse processo também são bactérias. O nitrato, assim como o nitrito, ele também pode ser convertido, né? Então, o nitrito, ele é convertido em nitrato e assim ele pode ser assimilado por outros seres vivos, ou seja, usado para construir as suas células, seus constituintes celulares, tá? Como proteínas e ácidos nucleicos. Esse processo, ele também pode resultar na liberação de N2 ou N2O para a atmosfera, fechando o ciclo. Aí a gente lembra do seguinte: existem bactérias fixadoras que fazem esse processo e incorporam muitos benefícios ao solo e às plantas. Então, nós temos
como assunto correlacionado ao ciclo do nitrogênio, um procedimento já amplamente conhecido, né, especialmente no universo da agricultura, que é a rotação de cultura, que é um procedimento bastante utilizado em agricultura, é a rotação de culturas, na qual se altera o plantio de não leguminosas, o milho, por exemplo, que retiram do solo os nutrientes nitrogenados. Por quê? Porque milho e outras espécies que não são leguminosas não têm a capacidade de fazer fixação biológica, porque não existem bactérias que vivem junto dessas espécies para poder fazer esse serviço. Então, depois que planta o milho, aí o agricultor vai e planta alguma leguminosa, por exemplo, o feijão, que vai devolver esses nutrientes ao meio. Então, o feijão, ele tem nódulos em sua raiz de bactérias fixadoras que vão permitir um crescimento maior para a planta, né? E também um enriquecimento do solo, certo? Bom, se você ficou curioso, curiosa, e espera conhecer um pouco mais sobre os ciclos biogeoquímicos do oxigênio e do nitrogênio, vou deixar aqui no Teams e também lá no WhatsApp algumas dicas para vocês se aprofundarem, alguns links de materiais para vocês se aprofundarem, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje, façam as atividades e também a avaliação desse assunto. Bom, eu vou encerrar então a aula, na esperança de que esse material seja útil aí para o seu aprendizado, tá bom? Até mais. A gente se vê.